Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e eu queria lembrar você de acompanhar os meus outros dois canais, o Casando o Verbo e o canal Revelar, porque lá nós temos assuntos diferentes do que é tratado neste canal aqui. Mas vamos direto ao assunto. Eu não sei se vocês têm acompanhado as mídias internacionais, e como elas têm cada vez mais discutido a questão de por que a OTAN, por que o Ocidente deveria estar se preparando para uma GNUC, como por exemplo nesta matéria aqui da Foreign Policy, onde eles afirmam o seguinte, não é uma pergunta, perceba, por que a OTAN precisa planejar uma GNUC? Enquanto a aliança se reúne esta semana, os líderes devem discutir como reagirão se a Rússia utilizar equipamentos terminais. E aqui eles mostram então essas famosas malas, onde estaria o botão vermelho. Agora note que esta matéria que eu vou mostrar para vocês é da semana passada, do dia 12 de outubro, falando que os ministros da defesa da OTAN iriam se reunir esta semana por conta do risco de o presidente russo, Vladimir Putin, utilizar os equipamentos terminativos aonde? Na Europa. A Europa já não está com problemas o suficiente, mas ela está ainda sendo constantemente ameaçada, como vocês têm visto, por conta do apoio que tem dado à Ucrânia. A Rússia justifica isso, dizendo que ela se considera sob risco, uma vez que se a OTAN detiver o controle total em cima da Ucrânia, ela ficaria às portas de Moscou, colocando então a existência russa em risco total, ou melhor, do regime russo. Então eles dizem o seguinte, os recentes ataques que eles chamam de proporcionais, lançados contra a Ucrânia em resposta ao que aconteceu na ponte de Kerch, lá na Crimeia, reforçam a noção de que o Kremlin parece imprevisível. Na verdade, pessoal, não é que ele está imprevisível, ele tem avisado constantemente o que faria, o que fará, mas o que eles dizem ser a imprevisibilidade, na minha opinião, é o fato de que desta vez as ameaças estão sendo todas cumpridas. As linhas vermelhas estão sendo traçadas, o aviso está sendo dado e cada vez que uma linha vermelha é traçada, aquilo que foi avisado, então acaba sendo cumprido. E as respostas têm sido em escalada, tanto de um lado quanto de outro, não há recuo. E parece que os líderes ocidentais desta geração não estão acostumados com a ideia de um confronto real. Até porque, como dizia o Francis Fukuyama, e isso foi uma frase que realmente ganhou a credibilidade da liderança ocidental, eles achavam que a história havia acabado e hoje nós estamos vendo que não acabou. Mas o que nós estamos aqui para discutir é essa questão dos equipamentos terminativos, como isso acabaria repercutindo no mundo caso fossem utilizados contra a Ucrânia. Bom, nós vamos aqui para essa matéria, então, novamente, a matéria que nós analisamos agora é do dia 12, Essa matéria aqui é um pouquinho anterior, veja só. Reino Unido garante que se a Rússia utilizar equipamentos terminais, mesmo de alcance limitado, haverá uma resposta. E eu acredito realmente que esta é mais uma linha vermelha traçada agora do lado da OTAN, que será realmente cumprida. Se a Rússia fizer, ela terá uma resposta, penso que proporcional. Então, o que há de novidade, que daí traz essa pecha de imprevisibilidade, é o fato de que o outro lado também está traçando linhas vermelhas e cumprindo as ameaças. O secretário de Estado britânico prometeu uma resposta caso a Rússia utilize esses equipamentos. James Cleverly garantiu ainda que o Reino Unido não reconhecerá a anexação do território. Então, tudo aquilo que vocês já sabem a respeito do território, nós não vamos repetir, eles já disseram várias vezes que não vão reconhecer a anexação das regiões da Ucrânia, incluindo Crimeia. Então, desde o início da G, o líder russo ameaçou mais do que uma vez recorrer aos equipamentos terminativos para defender a integridade do país. A Rússia tem ao seu dispor equipamentos
terminativos estratégicos, mas também táticos. Essas últimas são mais pequenas e foram concebidas para serem utilizadas em locais limitados, né? Para destruir colunas de ataque, etc. Só que mesmo esses equipamentos mais limitados, entre aspas, né, eles podem ser mais fortes do que aqueles que foram utilizados em Hiroshima e Nagasaki. Os mais fracos hoje são mais fortes do que aqueles que foram utilizados na época, que, vocês sabem, a destruição que causaram. E aí o que está sendo dito é que, mesmo que a Rússia utilize apenas esses equipamentos táticos, ou seja, em locais específicos, contra agrupamentos específicos, haverá uma resposta proporcional. Considerando que a Rússia, no momento, está em uma posição de defesa, e considerando o avanço das forças ucranianas, há a possibilidade dela cometer esse ato. Porém, não no momento. Por quê? Se vocês viram o vídeo de ontem que eu fiz, o inverno agora vai impossibilitar, vai enfraquecer o avanço, ou pelo menos é a perspectiva, pode ser que não aconteça, mas a perspectiva é que vai impossibilitar ou desfavorecer o avanço das forças ucranianas, porque o inverno sempre favorece mais quem se defende. Embora que muitas vezes a defesa ela necessite de recuo, né? Coisa que os russos não estão dispostos a fazer. Então, eles vão também enfrentar algumas dificuldades com o inverno. Mas a perspectiva, né, maior é de que isso vá favorecer os russos. E isso também significa que os russos não precisariam utilizar esses instrumentos terminativos de momento, mas talvez tão somente após o inverno, caso eles sintam suas posições ameaçadas. As posições novas dos territórios integrados no território russo, que agora eles consideram defensáveis com esse tipo de equipamento. E aí, o que isso tem, o que isso repercute? O Elon Musk, sempre ele, né, ele está sempre presente e tem de ser ouvido, porque é o homem hoje mais rico do mundo e ninguém chega a tamanha riqueza sem ter um conhecimento fora do padrão das pessoas comuns, né? Então ele tem de ser ouvido porque ele tem o que dizer. Ele está avisando que a Rússia pode sim destruir totalmente os Estados Unidos e a Europa com esses equipamentos terminais em menos de 30 minutos e vice-versa. Diz, não é só a Rússia que pode fazer isso com os Estados Unidos e a Europa, mas Estados Unidos ou Europa também podem fazer a mesma coisa com a Rússia. Então ele diz, estamos no maior risco em 60 anos. E ele está com a razão, pessoal. Nem sempre o Elon Musk tem razão, mas embora que muitas vezes ele venha assim, trazendo aí um discurso de desmascaramento, digamos assim, do sistema do qual ele próprio faz parte e encabeça, muitas vezes, né? Isso nos leva a esse último artigo. Se as pessoas ainda estão nessa expectativa de que essas ameaças não vão se cumprir, que no final das contas a racionalidade humana irá imperar e etc. Mas, sinceramente, não é o que me parece, porque dentro desta loucura que nós estamos vendo, há uma aparente racionalidade, uma racionalidade de quem diz o seguinte, olha, nós estamos protegidos, se tudo for por água abaixo, vão as grandes massas, mas nós, as lideranças, temos como nos proteger, e eu estou falando sim dos bunkers, né? Então pode ser que dentro desta loucura planejada exista uma racionalidade que as pessoas não estão percebendo. Por quê? Porque elas não podem conceber que alguém tomaria uma decisão que poderia afetar tanta gente diretamente, né? O que a história mostra é que o ser humano ele é bem egoísta muitas vezes, né? Principalmente esses que alcançam o poder porque eles têm uma mentalidade muito diferente. Eu estou falando de altas esferas de poder, né? Não o poder de uma prefeitura, de uma assembleia legislativa estadual, não, eu estou falando da alta cúpula de poder mundial. Essas pessoas não são normais, digamos assim, né? Mentalmente normais. E aí isso nos leva a essa última
afirmação, e nós vamos comentar ela rapidamente. Caso aconteça esse conflito, né, será que os Estados Unidos poderiam enfrentar a China, o Irã e a Rússia ao mesmo tempo? E estão falando aqui dos Estados Unidos porque eu imagino que eles já estão considerando, na análise dessa matéria aqui, que inclusive saiu na Bloomberg, nós estamos reproduzindo aqui através de um outro site, depois eu coloco para vocês aí na descrição. Eles estão aparentemente considerando que a Europa estaria fora do conflito. Por quê? Porque de alguma maneira ela já estaria abatida antes. Bom, eles dizem o seguinte: os principais rivais dos Estados Unidos não são aliados no sentido usual, mas trabalhando juntos para ganhar vantagens contra os Estados Unidos eles estão. Imagine um cenário em que em 1 ano, ou 2, ou 3, o mundo esteja abalado por Gs da Europa até o Pacífico. E se ele estiver, é porque a Europa já foi atingida pelos equipamentos terminativos, né, pessoal? A ideia já não é mais tão absurda quanto você pensa. Nunca antes os Estados Unidos enfrentaram tal perspectiva de um confronto de curto prazo em vários teatros de conflitos separados ao mesmo tempo. Em certo sentido, a situação atual da América se assemelha ao período anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, como agora, o sistema internacional estava sob ataque de muitas direções. No final da década de 30, a Grã-Bretanha hesitou em adotar uma linha dura contra a Alemanha, enfrentando ameaças simultâneas da Itália e do Japão. Os Estados Unidos tiveram problemas semelhantes no contexto do agravamento das crises da Europa e na Ásia. Eu simplesmente não tenho forças do mar suficiente, disse o presidente Franklin Delano Roosevelt em 1941. Então, o que eles estão dizendo aqui é que tanto na época quanto agora há um cenário semelhante, mas eles estão dizendo que agora, para nós resumirmos, para não ficarmos muito tempo em cima dessa matéria, agora há uma capacidade de esgaçamento da força norte-americana, porque aparentemente o que nós estamos vendo aqui é que eles acabariam lutando sozinhos, uma vez que um dos principais aliados estaria obliterado e outros que eventualmente poderiam engajar junto com eles cruzariam os braços e não favoreceriam nenhum lado e nenhum outro. Por exemplo, será que a Índia entraria nessa disputa, entraria no conflito contra a China? Se entrasse, isso poderia ser uma ajuda muito grande para os Estados Unidos, uma vez que a Índia ela bate em tamanho em vários aspectos com a China, não em todos. A China tem aí várias vantagens atualmente, né? Mas a Índia também tem suas vantagens, embora em número menor. Enfim, de qualquer maneira, eles estão dizendo que há uma grande possibilidade dessa terceira G eclodir. Eles dizem que ela não é inevitável, essa G, em nenhum desses teatros, mas há uma oportunidade, né, para que eles retomem as negociações, que eles tornem atrás. Penso eu que muito disso está relacionado à questão da Ucrânia, porque a Ucrânia hoje ela representa um motivo de orgulho, né? Se a Rússia conseguir manter a sua posição, isso vai fortalecer muito a posição de Putin. Só que, pelo menos de momento, acaba a disputa mundial. Por outro lado, se os Estados Unidos conquistam, né, a Ucrânia, isso significa que o conflito vai se estender por mais tempo e corre-se o risco de isso acabar acontecendo em Taiwan, no Oriente Médio, etc. Então, às vezes, vencer é um problema. Por outro lado, há o fator do ex-mandatário norte-americano que está para retornar. Então, se ele retorna e vem com um discurso diferente, isso acaba trazendo uma espécie de resignação norte-americana com um discurso de um lado que já dizia, olha, nós nunca deveríamos ter entrado nesse conflito com a Rússia. Então fica mais fácil para um outro mandatário sair do conflito de uma forma honrosa do que o atual mandatário. Se o atual mandatário entregar a Ucrânia, para ele ficará muito ruim, né? Ele demonstrará uma fraqueza muito grande e aí tende, com mais possibilidade ainda, de perder o cargo aí para o ex-mandatário que está querendo retomar o poder lá na nação norte-americana.
Então tudo isso está envolvido, nós vamos continuar acompanhando. Eu penso que o maior risco não está para esse ano, está para 2023. Se as coisas não acontecerem até 2023, então eu penso que haverá um recuo, mas a perspectiva é grande, é forte de que em 2023 algo realmente grande aconteça em relação a tudo isso. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.